garantiu uma coisa: que onde tiver 2 ou 3 reunidos em nome dele, ele está no meio. Não importa o volume de pessoas, é bom que todos os irmãos estejam juntos, mas nem sempre é possível. Mas sabemos que Jesus está aqui. Amém? Sabemos que Jesus está aqui, sabemos que Ele esteve nesses 2 dias com os irmãos, e Ele está com os irmãos também que não vieram hoje, não é verdade? É com nós. Jesus está no nosso meio, e essa é a notícia mais verdadeira e mais importante que nós temos: é ter Jesus no nosso meio. Amém, queridos? Então, já que nos foi franqueada a oportunidade de estar ministrando a palavra de Deus, vamos à leitura então da palavra do Senhor, tá bom? Quero convidar-nos a abrir a palavra lá em Salmos 18, versículo 35. Depois nós vamos ler também Lucas 9, do 28 ao 36, tá bom? Os irmãos gostam de ler bastante a Bíblia? Então eles vai ler bastante versículo hoje. Amém, pastor Tiago? Bom estar contigo aqui, viu? Bom demais estar com os irmãos aqui. Então vamos ao Salmo 18, versículo 35. Glórias ao nosso Deus. Quem já encontrou diz: eu já encontrei. E quem não encontrou diz: eu estou procurando. Não tem ninguém procurando. Glória a Deus. Também me deste o escudo da tua salvação. A tua direita me susteve, e a tua clemência me engrandeceu. A parte central do versículo está dizendo o quê? A tua direita me susteve. Lá em Mateus, em Lucas 9, a partir do versículo 28, do 28 ao 36, nós encontramos a passagem da transfiguração. Todos encontraram? Muito bem. Cerca de 8 dias depois de proferidas essas palavras essas que estão aqui relatadas antes, né, irmãos? Sobre os discípulos levarem a sua cruz, enfim. Tomando consigo a Pedro, João e Tiago. Tiago estava lá também, viu, pastor Tiago? Amém? Subiu ao monte com o propósito de fazer o que, irmãos? De orar. E aconteceu que enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou, e as suas vestes resplandeceram de brancura. Eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas, conservando-se acordados, viram a sua glória e os 2 varões que com ele estavam. Ao se retirarem estes de Jesus, disse-lhe Pedro: Mestre, bom é estarmos aqui. Então façamos 3 tendas. Uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias, não sabendo, porém, o que dizia. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e encheram-se de medo ao entrarem na nuvem. E dela veio uma voz dizendo: Este é o meu filho,
o meu eleito, a ele ouvi. Depois daquela voz, achou-se Jesus sozinho, eles calaram-se e naqueles dias a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. Vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, muito obrigado, Senhor, pela palavra inspirada, revelada, que o Senhor agora nos ilumine para entendermos melhor os teus propósitos, Pai. Venha falar conosco, Senhor, de uma forma poderosa, que cada coração seja uma terra fértil, onde a palavra é semeada e ela vai, Senhor, sendo regada e vai crescendo e vai frutificando para louvor do teu nome. Me coloco aqui, Senhor, na condição de servo, para servir, Senhor, conforme a tua vontade. Então me usa, Pai, e usa todos nós para juntos aplicarmos a nossa vida as tuas orientações, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Jesus. Amém. Sentai-vos, querido. Quando nós lemos o texto lá de Salmos e também de 2 Samuel 22, nós vamos ver que é o mesmo salmo. É um cântico de Davi pela vitória, quando ele alcançou vitória sobre os seus inimigos, sobre os gigantes que queriam matá-lo, que queriam acabar com ele, sobre Saul. Então ele se inspira, Deus dá uma inspiração para ele num salmo, num cântico que ficou registrado nesses dois textos, lá em 2 Samuel e Salmo 18. E nos chamou particular atenção o versículo que nós lemos, aquela parte central, onde ele reconhece que quem sustentou ele foi a destra de Deus. E nós temos a revelação hoje que quem está assentado à destra de Deus é Jesus Cristo, Filho de Deus. É Jesus Cristo. A tua destra me susteve. Quer dizer, eu não caí diante dos inimigos por causa da tua sustentação. A palavra de Deus mostra para nós que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Muitos chamados, mas poucos escolhidos. Por que são poucos esses escolhidos? Porque nem todos que vêm para Jesus, ou que se apresentam para Jesus, vieram pelas vias ou pela via bíblica, pela via que está registrado na palavra. Então muitos até têm um encontro, mas não foram trazidos pelo Pai. E Jesus falou assim: aqueles que o Pai me trouxe, aqueles que o Pai me deu, de maneira nenhuma eu os lançarei fora. Então é fácil de a gente identificar quando foi o Pai que trouxe, ou quando a pessoa é um simpatizante simplesmente, ou um pretenso, ou uma pessoa pretensa a receber aquilo que Jesus tem em abundância, as bênçãos. Quem está alicerçado na rocha, que é Jesus Cristo, conforme dizia hoje lá nossa irmã Ercília, que é a proprietária do sítio onde foi cedido o espaço para os irmãos construírem lá uma congregação. Está construidinha, bonitinha, arrumadinha. Ela disse assim, ó: no ano de 93, quando nós nos mudamos para cá, ela já está de idade, ela e o marido, o irmão José. Quando nós nos mudamos para cá, eu tive um sonho. Quando nós pisamos nesse terreno, nesse sítio,
Tem bastante terras lá. Era só mato. Eu e meu genro, nós nos ocupamos para limpar isso aqui, mas eu falei para o meu genro, eu quero uma igreja nesse lugar. Deus vai colocar uma igreja nesse lugar. Ela pisou o pé e falou isso. 1993. Ela congregava num ministério, eu não me lembro qual. Depois ela passou a congregar no Vale da Bênção e os irmãos começaram a fazer culto na casa dela. Ela ficou 10 anos lá, mas nunca arredou o pé da presença do Senhor. Só que lá atrás, em 84, me parece, ela se converteu. Quando ela se entregou a vida para Jesus, foi na igreja evangélica, pentecostal, o Brasil para Cristo. E no sonho que ela teve naquele período, ela via o símbolo da Brasil para Cristo. No sonho dela, aqui vai ser a igreja Brasil para Cristo. 1993. Aí, tempo passou. 93, 2003, 2013, meados lá de 2012, os irmãos, eles começaram, como eles estavam no Vale da Bênção, conheceram o Brasil para Cristo lá, simpatizaram, e era muito longe para eles. Os irmãos falaram, não, nós somos mais novos, ao invés de eles virem aqui, nós vamos fazer culto lá. Nós vamos lá adorar a Deus com os irmãos, eles já são de idade. E nisso nasceu o desejo dos irmãos se estabelecerem por ali. Presbítero Newton, que hoje nós demos posse a ele ali, que é o indicado do pastor Sebastião, ele trabalhava de empregado, comprou a empresa, agora ele tem os funcionários dele, e ele passou a ter mais tempo para ir, para construir, para arriscar. Foi feita a proposta, pastor Ronaldo ajudou bastante ali, e hoje a irmã falou assim para nós, olha, é esta igreja que tinha que estar aqui, e lá nós estamos em regime de comodato, e ela citou assim, e essa igreja vai ser propriedade da igreja, o Brasil para Cristo. E o que ela citou, eu comecei a dizer tudo isso, o que ela citou que me chamou a atenção no meio, ela falou, esta igreja, ela tem crescido, não só em número e tudo isso mais, mas ela tem crescido e tem dado um testemunho verdadeiro, porque ela está firmada na rocha. Irmãos, isso traz alegria para a gente. Saber que nós temos caminhado no meio de um povo, no meio de lideranças que se espelham na palavra de Deus, com todos os nossos defeitos. Não temos a intenção de dizer não somos perfeitos de forma nenhuma, temos defeitos, mas temos buscado a misericórdia de Deus. E a misericórdia de Deus, diz a palavra, as misericórdias dele são a causa de nós não sermos consumidos. Amém? São a causa de nós não sermos consumidos. Davi, depois de vir da batalha, de vencer a batalha, tem um soldado dele que viu que ele quase morreu. Havia um gigante lá de 24 dedos, 6 em cada mão, 6 em cada pé. Eles queriam matar Davi, ele foi defender o Davi, falou, Davi, você não vai mais para a batalha com a gente não. Nós não podemos apagar a lâmpada de Israel. Fica lá, nós vamos lutar por você. Aí Davi, naquele cântico de gratidão, depois das suas vitórias, ele num trecho ele diz, eu tenho certeza que o que aconteceu foi isso. A tua direita me susteve. A tua direita me susteve. Então, quando o Pai, Ele nos traz para Jesus Cristo, quando a pessoa é convencida, não por uma mensagem
toda trabalhada, um discurso, algo assim, mas ela é convencida pelo Espírito Santo, e a palavra penetra, e ela vai discernindo tudo o que acontece na vida da pessoa. Sabe quando você senta e fala, parece que está pregando para mim, parece que ele sabe tudo o que está acontecendo comigo. E eu quero dizer que quem está falando sabe mesmo, quem está falando é o Espírito Santo. Ele sabe tudo o que está acontecendo, sabe das nossas alegrias, das nossas gratidões, sabe das nossas ingratidões também, das nossas tristezas, das nossas crises. Eu citava hoje lá para os irmãos, eu ouvi uma frase de um ministério que eu nem sei que ministério é, eu guardei essa frase, olha, o Brasil está em crise e não sei o que, né? Mas o cristão não está em crise, o cristão está em Cristo, aleluia. A dureza não tem em quem se sustentar, mas Davi falou, a tua direita me susteve. E esse mesmo Jesus que encarnou, que veio em carne e osso para tomar o nosso lugar na cruz, para morrer pelos nossos pecados, que durante o seu ministério ele vai conduzindo as pessoas à sua maneira, e ele escolhe agora 3 dos seus discípulos e fala, vem comigo, vamos subir para o monte e vamos orar. 3, Pedro, Tiago e João, vamos orar. E aqui na passagem que nós lemos, que fala da transfiguração de Jesus, mostra que essa direita que nos sustém, ela traz muitas vantagens para aqueles que se conduzem, que se deixam conduzir pela palavra. O salmista ele diz que a palavra ela tem o aspecto perto e longe. Diz assim, lâmpada para os meus pés. A situação que eu estou vivendo aqui, eu sei aonde estou, mas eu também sei quem está ao meu redor. Aleluia. Então lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Eu sei onde estou, tenho essa revelação, você sabe onde está, essa revelação está na tua vida, mas nós sabemos para onde estamos indo também. A palavra nos mostra, nos dá esperança, e Cristo em nós, diz a palavra, que é a esperança da glória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, este ano aqui, eu tenho compartilhado isso em todos os lugares, que eu vou falar agora. Este ano, dia 12 de junho, minha esposa e eu estaremos, permitindo Deus, chegarmos até lá, completando 40 anos de casamento. Vocês já estão convidados, nós vamos adorar a Deus juntos. 40 anos. E sabe quem tem sustentado a gente? É a destra do nosso Deus Todo-Poderoso. As minhas ranzinzis, né? Meus defeitos, ela sabe levar direitinho. Ela sabe falar na hora certa. Sabe ficar quietinha na hora certa. E me dá cada lição, irmãos. Eu aprendo com essa mulher todos os dias. É uma serva de Deus. Deus deu de presente para mim. 40 anos, 3 filhos, 5 netos. Os testemunhos que nós temos na nossa vida, irmãos, não foi só vitória, teve cada momento difícil, mas nós vencemos cada um porque a destra do nosso Deus nos sustentou. Vou falar só 2 episódios pequenininhos aqui, bem rápidos, irmãos. Um deles, a minha filha caçula, queria fazer a faculdade, e nós
não tínhamos o recurso para pagar a faculdade para ela. Uma menina estudiosa, foi bem nos estudos, agora chegou a hora da faculdade. Ela se inscreveu lá no Enem, essas coisas aí, né? ProUni e tal. Passou. Ganhou 5 anos de faculdade, 100%. Está formada, está casada, está trabalhando. Ela é enfermeira padrão. Meu neto agora, com 16 anos, eu tive a alegria de batizá-lo lá em Salto. Agora ele fez 18 anos, tirou a carteira de motorista, está lá todo feliz, né? Aquela provisória, né? E ele sempre ligando para a vovó, ia fazer faculdade, vó. Acho que é para ver se a gente vai dar uma força, mas meu Deus. Mas eu acho que não vai lá. E a avó, não, Felipe, ora. E é crente ele, glória a Jesus. Ora, Felipe, ora que vai dar certo. Aí foi lá fazer o exame também. A vontade dele é fazer a faculdade de engenharia de automação, uma coisa assim. Quem sabe o nome certo aí, não sei. Não é mecatrônica, é a automação mesmo. Mecatrônica é formado o meu genro, né? Casado com a Sara, que é essa que se formou enfermeira. É de automação. É engenharia de automação, né? Parece que são 5 anos também. Fez o exame, ProUni, não sei o quê. Não foi chamado na primeira chamada. Meu Deus do céu. Aí ele liga, não deu certo. Calma. Daqui a pouquinho aparece o WhatsApp. Olha meu nome na lista, eu fui chamado. 100%. Aleluia. Tá vendo, irmãos? Mas é só vitória. Tem também os momentos difíceis. Mas quem sonha e está sendo sustentado com a destra de Deus, o sonho se realiza. Aquilo que Deus quer, que Deus tem para a tua vida, acontece. Amém? Mas tão somente nós precisamos continuar a estar junto com o Mestre. É como estava Pedro, Tiago e João. Os demais também estavam. Mas eu não sei por que cargas d'água Pedro, Tiago e João tinham uma. Inclusive, João foi chamado o discípulo e o apóstolo do amor, né? Ele se reclinava em Jesus assim. E Jesus parece que era um tipo de confidente dele, contava as coisas para ele. Sabe que aquele que chega pertinho de Jesus, Jesus conta tudo o que vai acontecer? Sabia dessa? Crente não é surpreendido por nada, ele já está prevenido. A palavra já está mostrando para ele, olha, o caminho é esse, vai assim, que você. Hoje cedo nós pregávamos sobre o caminho estreito e a porta estreita. Foi a palavra que o Senhor nos deu hoje pela manhã. Caminho estreito e a porta estreita. Poucos são os que vão por ela, porque poucos são os que encontram. Mas quem encontra, encontra vitória. Jesus falou, olha, eu sou a porta. Quem entrar por mim, entrará, salvar-se-á, sairá e encontrará pastagens. Então, depois que entrou pela porta chamada Jesus, aonde nós estivermos, a presença de Jesus está conosco. Não, nós estamos no meio dos irmãos, estamos protegidos. Não, nós estamos protegidos na presença de Jesus. Aqui nós manifestamos a nossa comunhão e juntos adoramos ao Senhor e aprendemos como vencer as batalhas. Porque cada palavra que é ministrada aos nossos corações é alimento para a gente continuar caminhando e não cedendo a nenhuma crise, não cedendo a nada que possa nos afastar do nosso Deus. A palavra serve para isso, para nos manter firmes. Paulo dizia, né? Não que eu seja perfeito, mas eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, a sua destra que nos sustenta. E aqui nessa passagem da transfiguração, a vantagem de estar perto de Jesus é justamente essa. Davi já conhecia. Outros personagens bíblicos também tiveram experiências
tremendas. Poderíamos citar vários aqui. Lembra daquele homem que cedeu à tentação, mas no último momento ele se arrependeu e pediu misericórdia de Deus, e na sua morte ele matou mais gente do que durante toda a sua vida? Foi Sansão. E olha que Sansão foi um cabeça dura, né? Quando foi? Foi cabeça dura. Tinha tudo, mas sabe aqueles crentes que quer mostrar, eu tenho poder, não sei o quê, e não vigia? Mas Deus ainda teve misericórdia dele. Mas ele morreu, mas morreu derrotando os inimigos da fé, em nome de Jesus. Idólatra não tinha vez, não. Foi embora. E Pedro sobe com Jesus para orar, e me chama a atenção nisso, a vantagem de estar perto de Jesus. Aqueles homens ali caminhavam com ele. Uma das vantagens é que o próprio Jesus, ele em espírito, ele nos leva a orar. A palavra diz que a gente mesmo que não tenha assim muita força para orar, aquela coisa toda, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E a destra de Deus que está nos sustentando, está lá intercedendo por nós também. Nós temos constantemente o Espírito Santo. Então, com o Espírito Santo temos a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo 24 horas por dia. Até quando estamos dormindo. Até quando estamos dormindo, o Senhor está nos guardando. Então, estar perto dele traz essa vantagem. Ele nos leva em espírito a orar. Ele nos leva a buscar a sua face. Mesmo no momento de fraqueza, a gente reconhece. Tem hora, eu dizia hoje pela manhã, tem hora que a gente peca pedindo perdão. Peca por pedir perdão. Interessante, né? Pecar por pedir perdão. Porque pedir perdão sem se arrepender não adianta. Um filho, uma filha faz qualquer arte aí para o pai, para a mãe e... mãe, desculpa, perdão, desculpa, né? Porque não quer apanhar, mas não está arrependido. Aí daqui a pouco faz de novo, mas de novo, vai apanhar, não, me perdoa. Aquele coração mole, tá bom. Aí continua. Então tem hora que é pecado pedir perdão para Deus. Tem momentos que na hora de pedir perdão, na hora de pedir misericórdia, Senhor, eu sou fraco nisso, me ajuda nas minhas fraquezas, me ajuda a sair dessa situação. Aí eu já citei no começo que as misericórdias do Senhor não nos deixam ser consumidos. Tem hora que é hora de pedir misericórdia. E o Espírito, estando perto de Jesus, ele nos manda, ele nos leva em espírito para orar. Eu quero dizer para os irmãos, coisa que a gente vai descobrindo no dia a dia. Sabe onde está a nossa força? Nossa força começa na oração, irmãos. Mesmo que a gente diga, Senhor, não sei nem o que falar, estou aqui, eu sei diante de Ti. É ali, nessa hora de fraqueza, que o Senhor nos fortalece. O apóstolo Paulo lhe disse, quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte. Aleluia! Sabe o crente que fala, eu não consigo orar, não tem palavra de oração. É esse que Deus quer usar poderosamente. Porque a nossa força não vem da nossa humanidade, nossa força vem de Deus. É a direita, é a destra do Senhor quem nos sustém. Aleluias! A nossa força começa na oração. Isso é uma vantagem, estar perto de Jesus. Pedro, Tiago e João estavam. A palavra diz que Jesus, ele subiu ao monte com Pedro, Tiago e João, com o propósito de orar. É Jesus em espírito que nos leva a orarmos. Aí tem gente que fala, não, meu pastor deve orar muito, né? Irmãos, oração não é discurso, não é palavra bonita, não. Oração é derramamento de espírito diante de Deus. Senhor, olha como é que eu estou, olha que lixo que eu estou.
Aí ele faz assim, do monturo, ele ergue o necessitado e o coloca assentado com os príncipes. É Deus quem faz isso. Deus que nos sustenta. Aleluia. Aleluia. Quantas vezes, né? Tem gente que olha para o pastor, mas o pastor deve ser o homem que mais olha, mas tem hora, irmãos, que não é fácil. Tem hora que batalha, vem notícia de todo lado. A gente que ocupa alguns cargos aí, pastor Tiago, mas vem. São poucos que ligam para dizer. Eu procuro ligar para o nosso presidente lá, passar notícia para ele boa. Porque problema já tem demais. Né? Hoje mesmo eu estava lá, na parte da tarde, aí Maria falou para mim, mas você não para de trabalhar? Eu falei, mas precisa, está aqui, olha a situação aqui. Não posso largar, tem que orientar, né? Não pesa agora somente, o pastor Tiago está aí nos ajudando na superintendência, você sabe muito bem, tem hora que... Né? Recebi uma ligação hoje, fiquei um tempão com o pastor, uma situação que está acontecendo lá e que eu faço e tal. Meu Deus! Aí aquela hora você fala, mas Senhor, também tem minhas necessidades. Mas a palavra diz que o Senhor supre todas elas. E eu vi aquela pregação do pastor Paulo lá na nossa Assembleia Nacional. Que Deus usou ele para falar com a gente lá. Nem tudo o Senhor vai nos dar, Ele supre somente as nossas necessidades. Aquilo que a gente pede aí para esbanjar, Ele não vai suprir, não. Ele supre as nossas necessidades. Ele sabe perfeitamente o que nós precisamos. Ele supre as nossas necessidades. Amém? E uma das necessidades nossa é orar. Orar para ganhar força, para se fortalecer. A nossa força vem, mais uma vez, da destra do Senhor que nos sustém. Outra vantagem de estar perto de Jesus, só está perto daquele que o Pai trouxe, não é verdade? Estar perto de Jesus é que perto dele nós nos conservamos acordados. A palavra diz que os discípulos, conforme Jesus os leva para a oração, eles estão com os olhos pesados de tanto sono, mas não dormiram. Isso para nós, irmãos, fala do quê? De um despertamento interior. Não é o sono que o Senhor nos dá para a gente descansar. A palavra diz, né? Inútil vos será repousar tarde, levantar cedo demais, comer o pão de dores. Para isso o Senhor dá aos seus amados o sono. É para a gente descansar mesmo. Mas aqui está falando de despertamento, irmãos. Sono aqui, não dormir, manter-se acordado, significa estar despertados. Saber que o inimigo, ele ruge como um leão, buscando a quem ele possa tragar. E não adianta a gente decorar a palavra e dizer, mas o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. É quase que automático, não é? Mas não é assim, irmãos. O Senhor livra aquele que está despertado, olhando para Ele, que é o autor e consumador da fé. A esse o Senhor livra todos os momentos. Despertamento fala para nós de estar acordado, de estar com a chama sempre acesa. Falar em estar acesa, quando o tabernáculo foi construído, havia a incumbência de manter o fogo do altar aceso. Tem 2 sacerdotes que da família de Arão, filhos de Arão, que levaram fogo estranho. O Senhor os consumiu. Manter o fogo aceso, irmãos, manter o fogo aceso é uma tarefa que só o Espírito Santo pode fazer na nossa vida. Por quê? O fogo que consumia o holocausto lá no tabernáculo, o primeiro fogo foi o fogo da glória de Deus, que acendeu aquela lenha. Qual é o papel deles agora? Manter lenha no altar,
para aquele fogo estar sempre aceso. O nosso despertamento estará sempre atiçado naquele fogo, aquela chama viva, se nós permanecermos perto de Jesus. Pedro, Tiago e João estavam pertinho de Jesus. Despertamento. Fala também, esse despertamento fala desse atiçar, fala de provocar alguma coisa. O crente, ele promove mudanças aonde ele passa. O nosso testemunho pode mudar a história de um governo, pode mudar a história de famílias, pode mudar a história da igreja onde nós estamos para melhor. Glória a Deus! É o nosso testemunho. Tem gente que pensa que o testemunho é aquilo que nós contamos aqui. Aquilo ali é para compartilhar com os irmãos, alegrar os irmãos. Testemunha mesmo das bênçãos que receberam. Mas nosso testemunho está lá fora, onde a gente anda, no trabalho. Falava hoje pela manhã sobre isso, né? A gente não conseguir, a gente consegue muitas vezes separar o secular do espiritual. Isso é um erro enorme. É um erro terrível que nós cometemos. Porque a palavra de Deus diz que quando a gente faz para os homens, a gente deve fazer como se estivesse fazendo para Deus. O pastor Isaías é construtor. Quando ele coloca o tijolinho dele lá, não sei se ainda faz esse serviço, mas eu sei que fazia sempre, né? Inclusive aqui, está aqui o testemunho, né? Tem que fazer. Está trabalhando lá para o homem, mas está fazendo como se fosse para Deus. A gente não trabalha pelo dinheiro, trabalha porque a gente está pronto para servir. O dinheiro é consequência. Aqueles que só trabalham pelo dinheiro estão fadados ao fracasso. Mas aqueles que trabalham com amor, nada lhes terá falta. Nada terá falta na sua vida, porque Deus supre a nossa necessidade. Então esse despertamento, ele vem falar para nós de provocar mudanças. No mundo secular, as pessoas têm que ver que nós somos crentes, não só porque nós falamos, você vai para o inferno, glória a Deus, aleluia, aí você vai morrer e vai para o inferno. Não, a gente provoca mudança com o nosso comportamento. Nosso comportamento nos negócios, nosso comportamento nas nossas responsabilidades para com o município, para com o país, para com o Estado, sendo pagador de imposto, não alterando, não mascarando lá a declaração do imposto de renda. Está na hora dela agora, né? A gente nem ganha muito, mas de repente, como já a Maria não é mais minha dependente agora, ficou independente essa mulher. Aposentou. Agora não posso colocar mais como dependente. Aí sabe o que o leão faz? Aí o que eu vou fazer? Vou mentir? Não ganhei isso. Não, tem que pular, é verdade, seja verdadeiro. Isso é testemunho, gente. Nós não podemos chegar no contador e falar para ele, dá um jeitinho aí. Não podemos fazer isso. Se estamos perto de Jesus, nós não vamos fazer isso. Porque a nossa consciência cristã não nos deixa caminhar por esse caminho. Nós estamos no caminho chamado Jesus Cristo, pertinho dele, e nele nós temos segurança. Outro dia, não vou falar quem é, uma pessoa chegou para mim e falou assim, aqui a gente tem uma pessoa que vende moto aqui. Então, quando os carros estão aí seminovos, bonitos, e quando chegam aqui, esses carros que têm aparência boa, e a quilometragem está muito avançada, tem um cidadão aí que... Isso é corrupção. Tem crente corrupto? Não tem, né? Tem. Só a misericórdia de Deus, irmãos. E Deus não é misericordioso para quem faz falcatrua, não. Ele usa de misericórdia para aqueles que são misericordiosos, que são justos nos seus negócios. Então, esse despertamento, ele
faz com que nós provoquemos mudança na sociedade. Que adianta nós ficarmos falando da crise, que o governo está isso, está aquilo outro, se nas pequenas atitudes também nós caminharmos por caminhos tortuosos. Aí chega a noite, vamos para a igreja, obrigado Senhor, obrigado, tu me livraste daquele imposto, tu me livraste daquilo, consegui vender o carro, ele nem desconfiou que era velho, tá, consegui, glória, para com isso. Mas se eu não fizer isso, vou ter prejuízo. Tenho prejuízo, mas mantenha-se sustentado pela destra de Deus. Há muito tempo atrás, pastor Tiago, me fala da hora aí que hora termina o culto? Agora? Termina agora? 9? Vou deixar aqui mais na frente aqui para olhar para não. Eu estava falando o que mesmo, irmãos? Irmão lembrou, está atento. Há muito tempo atrás, deve fazer isso, questão dos 22, 23 anos, lá na cidade de Salto, eu tinha um carrão, Opala, 4 portas, aquele cor de geladeira, não sei se os irmãos já viram, aquele beijinho, massa para todo quanto é lado, uma benção. Era o que eu podia ter na época, e tinha aquele carro lá. Passei num cruzamento na cidade lá, devagar. Aí tinha uma moça na moto, na moto assim. Conforme eu passei, ela olhou para um lado, não olhou para o outro, saiu, pum, bateu atrás assim, quase no finalzinho assim, amassou lá, ela caiu, fui socorrer e tal. Não se machucou muito. Aí eu notei que ela ficou meio apavorada assim, e foi num barzinho que tinha assim, fez uma ligação, porque naquele tempo não se tinha celular, né? Celular é coisa de agora, a gente é mais velho. Naquele tempo lá não tinha, nem telefone em casa não tinha. É difícil, né, pastor Tiago? Aí aconteceu esse acidente. Moça, vamos para o hospital, vamos, te levo lá. Não, tá tudo bem. Chamou lá uma pessoa, a pessoa veio, pegou a moto, o que aconteceu e tal. E anotamos telefone, não, anotamos endereço um do outro, porque não tinha telefone. Aí, irmãos, não demorou muito, eu fui chamado lá na Pequenas Causas. Eu provoquei o acidente, falei, meu Deus. A moça não tinha carta, não tinha carteira de motociclista, nada. E eu fui chamado lá porque tinha que pagar lá o prejuízo dela. Aí eu não sabia como é que acontecia essas coisas, fui atrás do advogado, esses advogados de graça que o governo fornece pra gente. Falou, tô com essa intimação aqui. Ele falou, não, isso aqui é para conciliação, mas eu vou te levar lá, faz o seguinte, arruma uma testemunha. E eu tinha me identificado para ele que era crente, tal, né? A nossa função. Lá na tua igreja não tem alguém que possa ser sua testemunha, não? Tá vendo como é que funcionam as coisas? Eu falei para ela, nós vamos do jeito que nós estamos aqui, porque eu não vou poder mentir. Eu não vou arrumar uma testemunha falsa. Não, mas é assim, tem que ter uma testemunha. Falei, mas então não tem, então... Ela tinha arrumado lá um pessoal do boteco lá, né, e já tinha dado um jeito. E quem estava lá para fazer a conciliação era o irmão dela, que era advogado. Onde é que eu fui cair? Não tem. Aí perante o conciliador lá, vieram as propostas de pagamento e tal. Eu falei, mas eu também, a gente não tem recurso assim para fazer isso. E o advogado falou, não aceita a proposta, não aceita a proposta. Eu vi que começou a apertar muito e falei, bom, se parcelar isso em tantas vezes, aí a gente vai dar um jeito de pagar, vem pagar aqui e pronto. E foi assim que foi feito. O advogado olhou para a pessoa que estava ali sendo conciliador, disse assim, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Vocês estão lidando com gente boa. Porque esse homem aqui falou uma coisa para mim que eu não esqueço. Eu falei para ele arrumar testemunha, ele disse que ele não iria arrumar uma falsa testemunha.
Isso ele testemunhou lá perante o conciliador. Deus deu graça, parcelando, pagando, mas eu não caí na mão do diabo. Amém, queridos? A gente pode provocar mudança aonde nós estamos. Nós podemos provocar mudança. Esse despertamento fala disso. Fala também de originar alguma coisa. Nós oramos muito para Deus salvar almas. Senhor, salvar almas. Mas o que nós estamos fazendo para dar origem a essas almas? E quando nós sentamos, quando alguém senta ali em torno da sua mesa, para um jantar ou um almoço em família, e o assunto lá começa. Você viu, pastor? E a família dele, ó, e aquele irmão. Aí depois fala para o filho, filho, vamos para a igreja, você precisa de Jesus. Mas vou lá com esse pastor aí que você falou? Eu não quero nem saber disso não. Tem gente desse jeito lá? Gente, nós temos que dar origem a outras almas. E para dar origem, nós temos que falar as coisas na hora certa. A palavra diz que aquele que consegue dominar a língua, ele governa o corpo inteiro. Existe um escritor que eu não lembro o nome, eu li isso aí. Ele diz assim, ó, nós somos senhores das palavras que não dizemos e escravos daquela que falamos. Tudo o que falamos vai ter um efeito, pode ser positivo ou negativo. Então só podemos dar origem, esse despertamento que dá origem a outras vidas, vai depender muito do nosso comportamento entre os irmãos e na sociedade. Amém? Estar perto de Jesus traz todas essas vantagens, né? Estar perto de Jesus, aqui mostra, né, que eles se mantiveram acordados. E por estar acordados, eles conseguiram contemplar a glória de Deus. Quem está acordado contempla a glória de Deus. Versículo 32 diz assim, ó, Pedro e seus companheiros estavam premidos de sono, mas conservando-se acordados, viram a sua glória e os dois varões que com ele estavam. A gente canta muito, mostra-me teu rosto, mostra-me tua glória. A glória do Senhor se manifesta naqueles que estão despertados para essas atitudes que acabamos de falar. E quando falamos da glória de Deus, aqui está falando do quê? Está falando do reconhecimento. Glória a Deus é reconhecimento de quem Ele é. Quem é Deus? Deus é o Senhor. Deus é o Criador. Deus é tudo para nós. Sem Ele, nós não podemos fazer nada. E Jesus citou isso aqui. Sem mim, nada podeis fazer. Eu sou a videira verdadeira. Meu Pai, sabe o que Ele é? É o que cuida dessa videira. E quem estiver ligado em mim, dá muito fruto. E quem dá fruto, eu limpo para que dê mais fruto ainda. E quem não dá fruto, quem não está ligado, quem está seco, é cortado e lançado para ser queimado. Aí tem uma série de doutrina que pode sair desse texto, mas a gente não vai discorrer sobre isso. Irmãos, glorificar a Deus é reconhecer quem realmente Ele é. Não fazer Deus, Jesus, a obra de Jesus, o Evangelho de Jesus, o nosso serviçal. Pessoas que querem fazer de Jesus o seu serviçal. Só se aproximam dele não para ser sustentado em todos os momentos, mas se aproximam dele para conquistar bens. Só olham na horizontal. Jesus, toda vez que abençoava o povo, ele não olhava na horizontal. Ele via, ele sentia compaixão, ele olhava para o Pai, pegava o pão e dava graça, pegava o peixe e dava graça e dizia, agora distribua, agradeça a Deus pelo que Ele é na tua vida e as bênçãos vão se multiplicar. Não é assim que Jesus fazia?
Jesus falava: Pai, eu vou te jogar na parede, colocar contra a parede, porque se o Senhor não me der, eu não piso mais nesse lugar. Não! Eu rasgo minha credencial, eu rasgo a minha Bíblia. Isso é tudo bobagem. Pai, graças te dou porque tu olhasse para mim e enviasse o teu filho, e ao momento que o Senhor me levou até ele, foi me dado a capacidade, foi me dado o poder de ser feito o teu filho também. Aleluia! É isso, irmãos. A palavra mostra essas vantagens de estar perto de Jesus, né? Contemplar a sua glória não é sentir alguns arrepios. Nossa, aquela palavra me deixou arrepiado, aquele cântico me deixou arrepiado. Contemplar a glória de Deus vai muito além desses sentimentos, dessas sensações. Contemplar a glória de Deus é ter dentro do coração um reconhecimento de que Ele é Senhor da nossa vida, de que Ele está conduzindo a nossa família, que Ele está conduzindo nossos negócios, que Ele está abrindo porta. Amanhã, segunda-feira, eu preciso fazer isso, aquilo, outro. Senhor, Tu és Senhor de tudo isso, então me dê, Senhor, me mostra a porta que eu devo entrar, e Ele vai indicar direitinho. Esse é o nosso Deus. Vemos a glória dele. Aqui no versículo 33, irmãos, a palavra diz assim, ó: ao se retirarem estes de Jesus, Pedro disse que é bom estarmos aqui, Senhor, façamos 3 tendas, uma para ti, para Moisés, para Elias, e ele não sabia o que dizia, diz a palavra. Sabe o que diz isso aí, irmãos? Isso diz que quanto mais perto nós estamos de Jesus, mais prazer nós temos de ficar do lado dele, mais prazer nós temos de congregar, mais prazer nós temos de estar com os irmãos, mais prazer nós temos de orar, nós temos prazer de estar do lado dele. Pedro, ele nem sabia o que estava dizendo, naquele momento estava sendo meio infantil até, mas a palavra diz que aquele que não se tornar como uma criança não pode ver o reino de Deus, não é verdade? Tem hora que nós temos que nos entregar de tal forma que uma criança se entrega para os seus pais. O perigo está, o caminhão está vindo, o carro está vindo, a distância é perigosa, mas dá para passar. Ele pega na mão, o pai pega na mão dele, ele vai, e vai brincando ainda. Se soltar, ele fica ali. Essa hora que nós temos que segurar na mão do pai, porque ele sabe nos conduzir pelo caminho de pastos verdejantes, caminho de abundância, caminho de vitória. O nosso Deus faz isso. Fiquemos perto de Jesus. Perto de Jesus nós sentimos prazer. Prazer fala de satisfação, fala de contentamento. Quando nós falamos estou saciado, nós estamos dizendo assim: eu estou enfastiado, eu não aguento mais isso, eu não quero mais isso. Mas quando nós estamos satisfeitos, é sinal que chegou na medida certa. A palavra ela vem assim, né? Na dose certa, para a gente ter o nosso alimento diário. Não precisamos saber mais do que convém, não precisamos saber demais, mas precisamos todos os dias nos alimentar do arroz e feijão, que é a palavra de Deus, né? Que dá sustentação para a gente. E para fechar, irmãos, estar perto de Jesus fala. Está acabando o tempo. Estou vendo lá. Já olhei aqui. Ô, pastor Tiago, precisa falar com os seus obreiros aí, ó. Está atrasado, está adiantado 5 minutos lá, viu? É tão bom ficar aqui, né? Bom estarmos aqui, não tem aquele canto? Bom estarmos aqui, louvando a Deus, que gostoso. É bom estar no meio do povo de Deus, né? Eu vim aqui para ouvir, mas chega aqui o pastor Tiago e fala: vem para cá, então vem para cá. Aleluia! Estar perto de Jesus nos dá prazer. E o principal, irmãos, está aqui no versículo 34, 35. Enquanto assim falava, veio uma nuvem, os envolveu, eles se encheram de medo ao entrar na nuvem,
e veio uma voz dizendo: este é o meu filho amado, o meu eleito, a ele ouvi. Estar perto de Jesus, sendo sustentado por ele, nos dá garantia, porque perto dele fica fácil ouvir a sua voz. Quem anda longe não consegue ouvir a voz. Quem está perto ouve Jesus de pertinho. Ele fala no seu coração. Ele fala no meio de uma situação, né? Está maior a diversidade, é como se estivesse em guerra, né? E é bomba para cá, bomba para lá. Graças a Deus eu nunca vivi uma situação dessa, como esses países que tem o homem-bomba, tem tantas coisas, né? Terríveis. Tanta coisa. Mas já pensou? Está acontecendo isso aqui, ali, ali. Jesus fala para a gente assim: a minha paz eu vos dou. A minha paz não está relacionada ao que o homem pode fazer. A minha paz, ela está relacionada ao que o Pai quis fazer por você. Porque Ele amou o mundo e me deu para vocês. É Jesus se interpondo. Ele é o intermediário. Ele é o mediador entre nós e Deus. Deus olha e vê um monte de gente cheia de defeito. Mas quando Ele olha para aqueles que chegaram até Jesus, há um filtro chamado o sangue da nova aliança. Aleluias! O sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo pecado. O Pai olha, Ele sozinho não merece, mas com meu filho, eu também lhe faço da minha família. Vinde, vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Eu dou paz no meio da adversidade. Então estar perto de Jesus é ouvir a voz de Deus e sentir paz. Quando a gente ouve a voz de Deus, a gente não vai ficar como aquele rei que viu o dedo de Deus escrevendo na parede, ficou cheio de temor e morreu. Pelo contrário, quando a gente ouve a voz de Deus, nós sentimos segurança, sentimos paz, sentimos que a justiça está sendo feita, ainda que a gente não consiga enxergar naquele momento, mas tem coisas que são para agora, tem coisas que são para um pouquinho mais de tempo lá na frente, mas Ele já garantiu a nossa vitória. Amém? Então, perto dele fica fácil de ouvir a sua voz. E o poder, ele é para quem para de ouvir a voz de Deus. O poder limitado é para quem para de ouvir a voz de Deus e começa a ouvir outras vozes. Ainda que imitem, ainda que fiquem imitando Deus falando, mas começa a ouvir outra voz, outras vozes. A paz começa a ir de lá. Tem pessoas que só buscam a Cristo pelas coisas terrenas. O apóstolo Paulo diz que aquele que busca, aquele que procura de Jesus somente para as coisas deste mundo, desse presente século, é o mais miserável de todos os homens. A nossa busca por Jesus, pela segurança de Jesus, é para nos garantir que um dia, já que entramos por essa porta, nós vamos entrar no reino celebrando, cantando e glorificando a Deus. Quero fazer uma oração com você na noite de hoje.